Bom, um dos temas relevantes que nós levantamos aí nos últimos tempos foi a questão da concessão da Zona Sul aqui em São Paulo. Foram apresentados diversos pontos não contemplados na licitação, um deles, inclusive, que era chamadas receitas acessórias, que eram as formas de faturamento que poderiam ser feitas com bases de dados de 3,5 milhões de cartões de crédito que não foram consideradas. Ontem eu publiquei um artigo detalhado aí sobre essa questão da Zona Azul, em cima de um trabalho do João Melhado, que trabalhou na parte de concessões da prefeitura, depois fez um curso em Colômbia, e é um trabalho muito interessante que ele levanta vários aspectos ligados à questão da concessão e do uso e exploração do meio-fio. Então, eu convidei o João para apresentar o seu trabalho e também o Maurício Faria, que é conselheiro do Tribunal de Contas do município, para, à luz desses trabalhos, o Maurício já fez um artigo comentando esse trabalho do João Melhado, à luz desse trabalho, o que pode ser feito agora para tentar corrigir eventuais desacertos aí que podem ser cometidos aí ao longo dessa concessão. Bom, João e Maurício, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite aí. Eu queria que o João primeiro contasse um pouquinho da sua experiência na prefeitura, inclusive nessa questão de estudos de parceria e o seu curso lá na Columbia University, que serviu de base para esse trabalho. Legal, Luiz, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você. Maurício, prazer em revê-lo, muito obrigado por nos acompanhar aí também. Acho que esse é um tema de suma importância para a discussão na cidade e é importante que a gente tenha o TCM e diversas autoridades envolvidas aí nessa discussão. Bom, eu, como o Luiz comentou no início, trabalhei um pouco, por 1 ano e meio mais ou menos, na São Paulo Parcerias, a antiga São Paulo Negócios, que tinha sido criada durante a gestão Fernando Haddad, para desenvolver, entre outras coisas, projetos de PPPs e concessões, para desenvolver, para trabalhar o desenvolvimento econômico no município de São Paulo e para desenvolver atração de investimento. Essas eram as funções da São Paulo Negócios, na época do Fernando Haddad. Depois ela passou, na gestão Dória, a se chamar São Paulo Parcerias, e focou-se especificamente e somente em PPPs e concessões e privatizações, né, em projetos de desestatização, como foi chamado. A São Paulo Parcerias é uma estruturadora de projetos, no final das contas, né? O papel da empresa pública é justamente entender sobre os mais variados aspectos qual que é o melhor desenho do projeto para a cidade. Eu fiz isso na prefeitura por 1 ano e meio, mais ou menos, muito focado na área operacional e financeira, que são, digamos assim, a minha experiência. Além disso, por exemplo, tem áreas urbanísticas, de arquitetura, área jurídica, mas isso eu já me envolvia um pouco menos. Em projetos como a concessão do Mercado Santa Amaro e como a concessão dos cemitérios, por exemplo. São projetos que eu me envolvi bastante. Bom, depois desse período de 1 ano e meio na prefeitura, eu fui fazer o meu mestrado, um mestrado em administração pública na Universidade de Colômbia, em Nova York. Fiquei lá 2 anos, um mestrado focado em política urbana, onde eu me aprofundei em diversos aspectos, incluindo a discussão sobre a mobilidade, que inclui em si própria a discussão sobre a gestão do estacionamento público, a chamada Zona Azul, né, em São Paulo. João, um dos pontos relevantes que você levanta lá é essa questão de que o modelo de estacionamento tudo teria que levar em conta o uso prioritário do meio-fio para outras missões mais públicas aí. Mas um outro ponto que você coloca são alguns estudos que você fez em cima de preços de estacionamento, em cima de horário de funcionamento de estacionamento e tudo, que, segundo você, permitiria alguns remanejamentos aí no modelo da Zona Sul, a prefeitura faturar 1 bilhão a mais nesse período. Eu queria que você detalhasse um pouquinho a metodologia que você usou para
esse cálculo? Ótima pergunta, muito obrigado novamente. Olha, lá na universidade, quando eu estava no meu mestrado, eu recebi uma bolsa para fazer um estudo que eu acabei batizando de a cidade estacionada, que é justamente uma gestão, uma análise sobre a gestão do meio-fio e do estacionamento público na cidade de São Paulo. Bom, para dar um pouco de contexto, né? São Paulo é uma cidade que tem quase 50 mil vagas de estacionamento pagas, a chamada Zona Azul, mas tem milhares de outras vagas, muito mais, eu estimo que pelo menos 10 vezes mais vagas que são gratuitas, onde o usuário, o motorista, não paga para estacionar, né? Pois bem, eu analisei diversos aspectos e, como você comentou, um deles era sobre quais seriam os melhores usos do espaço público para além do próprio estacionamento, né? Eu entendo, por exemplo, que há lugares onde a calçada é estreita, é mal cuidada e precisaria ser ampliada. A vaga de Zona Azul poderia ser um destino para esse uso. Assim como há lugares onde é necessário implementar uma ciclofaixa, um corredor de ônibus ou coisas desse tipo. E por isso também é importante a gente repensar o uso do estacionamento público, né? Bom, essa é uma primeira análise que eu acho que é fundamental, né? Entender que o espaço que a gente dedica hoje para o carro não necessariamente precisa ser dedicado ao carro, né? Acho que esse é um ponto fundamental na discussão que ainda pode ser conversado mesmo com a concessão. Bom, essa é uma coisa. A segunda coisa é o que a gente faz na gestão da Zona Azul mesmo, né? Que é o estacionamento pago, né? Hoje, São Paulo tem 44 mil vagas de estacionamento pagas, onde o preço fixo é de R$5 por hora. Independentemente da onde você para, que horário do dia, você vai pagar R$5. Bom, eu analisei vários estudos internacionais, casos de exemplos, etc., e eu descobri que esse é um modelo absolutamente defasado, né? Na maioria dos lugares do mundo, a gente repensa o valor e a tarifa da Zona Azul conforme a oferta e demanda de cada lugar. Lugares onde há muita procura ou que, melhor dizendo, o poder aquisitivo é mais alto, você cobra mais. Lugares onde é menor, você cobra menos. Então, não faz sentido, por exemplo, hoje, você cobrar R$5 no Itaim Bibi e R$5 no Itaim Paulista. A gente precisa ter preços diferentes, porque, por exemplo, o estacionamento privado, ele usa esse tipo de mecanismo da oferta e demanda para cobrar do mesmo motorista. Então, por que o estacionamento público não deveria ser assim, né? Eu descobri, por exemplo, que o preço médio do estacionamento privado em São Paulo, exatamente nas mesmas regiões onde tem Zona Azul, custa R$12. Ou seja, quase 140, quase 1,4 vezes a mais do que é cobrado pela prefeitura, né? Então, esse é um dinheiro que a prefeitura deixa de arrecadar e subsidia, de certa forma, o motorista, né? Se a prefeitura acertasse esses preços, se acertasse a fiscalização, se expandisse o número de vagas, exatamente como pretende fazer com a concessão, eu estimei que a prefeitura poderia ter arrecadado R$3 bilhões nesses 15 anos. Com a concessão, ela vai arrecadar R$2 bilhões entre outorgas, que é o dinheiro que a prefeitura recebe em dinheiro, digamos assim, né? E em desinvestimentos, né? Que é aquilo que ela deixa de investir, deixa de gastar. Bom, então isso dá uma diferença de R$1 bilhão em 15 anos. Um ponto importante que você chama atenção lá é a questão da privacidade e do uso de banco de dados pela concessionária. Que tipo de cuidado que teria que ser tomado aí para impedir uma superexploração dessas informações de privacidade aí? Ótima pergunta. Bom, veja, a única coisa que a prefeitura, no seu contrato de concessão, estipulou em relação a isso, é que o contrato deveria essa relação do usuário com a concessionária e com a prefeitura se deve ter como base a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei federal que acabou de entrar em vigor, inclusive. Isso nem seria necessário fazer no contrato, porque é uma
lei federal, e o município e todos os contratos que regem o município estão embaixo dessa lei, portanto, né? Bom, essa lei tem uma série de cuidados e o meu ponto central é que a prefeitura deveria tomar cuidado justamente com o que vai ser compartilhado com a concessionária e o que a concessionária vai poder usar. De posse do aplicativo do celular, a concessionária, perdão, vai saber exatamente onde o usuário, o cidadão, para o carro, quantas horas ele fica, para onde ele vai depois, e uma série de outras informações que são importantes para o usuário e para a cidade. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, é importante o cidadão e a prefeitura estar atento. Por exemplo, eu sei que um usuário está no Itaim Bibi e parou o seu carro lá por 1 hora durante o horário de almoço. Na frente da onde ele parou o carro, tem uma loja da Renner, digamos, o que seja. Ele não poderia fazer uma propaganda daquela loja que está na frente da onde ele parou, porque ele sabe que ele está parado ali? Bom, poderia. Talvez se o usuário aceitasse os termos de uso, né, que são a coisa mais comum hoje em dia, você só entra no aplicativo, aceita termos de uso e entra, né? Você não se preocupa muito com isso. Talvez isso pudesse ser feito. E acho que esse é o tipo de coisa que deveria ser regulado. É um dos exemplos do risco que o cidadão corre, por exemplo. Um ponto importante que você coloca lá é o conceito de bem público, que eu me enfio como bem público, em contraposição ao estacionamento, que não seria o bem público. Mas um ponto que chama a atenção é o seguinte: qualquer intervenção urbana agora que interfira nesses estacionamentos, a prefeitura está nas mãos da Estapar, tem que indenizar a Estapar. Olha, é exatamente isso, e esse é o ponto que, a meu ver, é o mais crítico. Agora, com a concessão, cada vaga que a prefeitura tirar de estacionamento público, ou seja, se hoje você tem uma vaga de zona azul e quiser fazer uma faixa de ônibus, por exemplo, a prefeitura vai ter que pagar para a concessionária para usar aquele espaço. Ou seja, um espaço que já era público, a prefeitura vai ter que pagar para a concessionária porque ela fez, porque é o que estipula o contrato. De um lado, isso dá segurança jurídica, digamos, para a concessionária, né? Impede, por exemplo, que um prefeito ou prefeita decida simplesmente tirar vagas de zona azul e acabou. Só que, por outro, engessa completamente a gestão municipal num dos ativos mais importantes, que é exatamente a rua, o estacionamento, que ninguém presta muita atenção, mas são milhares e milhares de quilômetros quadrados. Hoje, São Paulo dedica pelo menos uns 3 milhões de metros quadrados para a zona azul, para o estacionamento público. É um ativo, é um espaço que está atrelado hoje em dia à concessionária. Isso é um tremendo prejuízo para a cidade. Eu queria convidar agora o Maurício Faria. Maurício, à luz desses pontos que foram colocados aí pelo João Melhado, que tipo de política que teria que ser adotado aí pelo Tribunal de Contas para amenizar, digamos, eventuais prejuízos aí que a prefeitura e a municipalidade poderiam ter? Bem, boa noite, Nassif, é um prazer, eu agradeço o convite. Boa noite, João Melhado. Eu citei o seu trabalho na sessão plenária de ontem do tribunal. Eu li a matéria que saiu na Auto Esporte, que fazia todo um apanhado do seu trabalho, citei na íntegra a matéria da Auto Esporte e destaquei vários pontos do seu estudo. Quais são as questões? Quer dizer, na verdade, essa desestatização, essa concessão, ela tramitou no Tribunal de Contas e foi objeto de muita polêmica. E eu terminei sendo o voto vencido, eu respeito, então, a decisão da maioria dos conselheiros, mas eu entendi desde o início de que não havia uma justificativa de interesse público para essa concessão. Por quê? Porque era uma atividade rentável. Então, sempre se argumentou nas desestatizações que as atividades que estavam sendo desestatizadas traziam ônus para o município. A Zona Azul não trazia ônus, trazia receita para o município. E ela, inclusive, vinha de um processo de modernização acentuada, que foi exatamente
a adoção do CAD, a adoção exatamente dos aplicativos de obtenção, né, da autorização de estacionamento por meio de aplicativos. Nós tínhamos mais de 10 aplicativos credenciados para venderem CADs, né? E isso foi uma importantíssima modernização. Saiu-se daqueles talões impressos, né, que davam margem a muitas anomalias, fraudes, interesses escusos, e se passou para essa forma moderna de aquisição dos direitos de estacionar por aplicativo de celular. Além disso, a CET já vinha com novas medidas de modernização, inclusive já havia testado aquele mecanismo, aquela técnica de fazer a verificação eletrônica da situação dos veículos pela passagem de um outro veículo da CET dotado de um dispositivo que ia automaticamente verificando as condições dos automóveis e verificando quais os que estavam ou não habilitados para o estacionamento de zona azul. Ela já tinha feito o experimento disso, que seria uma medida que daria uma condição de enquadrar os motoristas com muito maior eficácia, porque adotando esse mecanismo, né, isso otimizaria a fiscalização da zona azul e otimizaria pelo órgão que recebia a receita da zona azul, que era a CET, né? Como o poder de polícia da CET é intransferível, agora nós teremos uma outra situação em que a concessionária, a Estapar, terá que ela identificar as situações de estacionamento irregular em zona azul, mas quem pode multar é só a CET. Então, terá que haver uma triangulação para que a CET multe. Houve, então, um complicador diante daquilo que a própria CET já estava preparando como modernização. Então, não havia uma justificativa clara, né, para essa desestatização. E eu apontava esses problemas que o seu trabalho, inclusive, aprofundou. Ou seja, quando é lançada a licitação, coincide com um período de uma transformação dinâmica extraordinária na mobilidade. É o período dos aplicativos tipo Uber, 99 Táxi, ou seja, a utilização do automóvel por meio da mobilização via aplicativos. Foi o processo de implantação dos patinetes, que estacionavam também no meio-fio, das bicicletas de aluguel que estacionavam no meio-fio, dessas motonetas de aluguel que estacionam no meio-fio. Ou seja, havia uma grande transformação que dizia respeito ao próprio uso do automóvel particular, que ele continua, esse uso do automóvel particular, sujeito a uma mudança para a qual não se tem um horizonte muito claro. Hoje, uma parte da juventude não tem como ambição, como sonho, ter um veículo particular. Eles estão voltados para essas outras soluções de mobilidade, especialmente a bicicleta. E, no entanto, essa licitação de desestatização vem na contramão dessa dinâmica. Ela vem como se o uso do automóvel particular estacionando em zona azul fosse algo que estaria se estratificando, quando, na verdade, não é isso. E a pandemia ela alterou muito essa realidade, alterou mais ainda essa realidade. Então, nós não sabemos qual é o futuro disso, mas já temos alguns indicativos, né, que nós agora estamos, na pandemia, tendo essa situação de, por exemplo, é necessário, não é cogitada a possibilidade de mesas de restaurantes nas calçadas. Isso vai ter que rever, inclusive, o espaço, que é o espaço de zona azul, para que, eventualmente, se use a calçada para mesas de restaurante. Então, isso fica bloqueado nas áreas de zona azul, essa solução. Tem havido a cogitação de ruas serem fechadas para uso como espaço de serviço de restaurantes. E outras possibilidades, também com a questão do distanciamento social como medida sanitária, se viu que é preciso mais espaçamento na circulação de pedestres.
e que, portanto, seria desejável, eventualmente, desativar áreas de zona azul para que houvesse, na área correspondente à zona azul, um espaço de maior circulação de pedestres com espaçamento, com distanciamento social. Então, na verdade, quer dizer, foram surgindo uma série de questões, de novas possibilidades, de novas necessidades, que o engessamento dessa concessão da Zona Azul ele cria uma limitação, cria um elemento de não se poder pensar em medidas que estão sendo até cogitadas, né? Uma outra coisa importante é que não se levou em conta qual é o valor econômico do banco de dados da operadora de estacionamento rotativo, né? Ela terá um acesso a um conjunto de informações, o senhor João Melhado mencionou algumas, então, a pessoa estaciona em frente a uma loja, ela pode receber uma mensagem comercial de estímulo a que faça consumo naquela loja. Isso vale para farmácias próximas, para restaurantes próximos. Então, a informação hoje é o principal elemento de valor na sociedade contemporânea. E esse banco de dados que a operadora terá em mãos, ele tem potencialmente um valor para uma série de ofertas, de serviços, de produtos, de atividades muito grande. Isso não foi devidamente considerado, foi tratado genericamente no item das receitas acessórias, ou seja, as receitas acessórias poderão ser cogitadas pelo operador da Zona Azul, pelo Estapar, e aí se discutirá o valor de cada um daqueles elementos de informação presentes no banco de dados e quanto a prefeitura deverá participar desse lucro adicional que a Estapar poderá eventualmente usufruir. Então, isso, por exemplo, essa desconsideração para o significado do banco de dados como um elemento de valor essencial e um valor que não foi nem, vamos dizer assim, aproximadamente considerado, né? É um defeito na formatação dessa concessão, né? Porque é evidente que há um valor potencial envolvido, um valor comercial envolvido. Então, por exemplo, oferecer por meio do aplicativo da Estapar serviços de fintech, né? É uma possibilidade direta, né? Uma hipótese muito, muito real, né? E, então, há essa nebulosa, ou seja, não se sabe o que é que exatamente a Estapar pretenderá em termos de receitas acessórias. O que se conseguiu, isso foi estabelecido, inclusive na discussão que o tribunal promoveu, é que cada receita acessória terá que ser explicitada pela Estapar, terá que ser avaliada, terá que ter o seu valor verificado para efeito da participação da prefeitura. Isso é algo que vai demandar muita discussão, muitas questões, na medida em que, muito provavelmente, a Estapar verá nessas receitas acessórias relacionadas ao seu banco de dados elemento de ganho que ela deverá querer explorar. Então, isso vai envolver ainda muita discussão, porque o que acabou ficando nos termos do contrato é que a única atividade prevista é estacionamento rotativo, Zona Azul. É só Zona Azul que está autorizado na assinatura do contrato. Qualquer outra atividade que envolva receita acessória terá que ser discutida, quantificada, enfim, e objeto de autorização específica da prefeitura e acompanhamento pelo Tribunal de Contas. O que ontem, na sessão do Tribunal de Contas, ficou mais ou menos estabelecido é que, nesse caso, deverá existir um acompanhamento da execução da concessão desde o primeiro dia, desde o dia 17 de novembro, quando a Estapar assume. Espera-se, então, essa é a diretriz, que os auditores do tribunal já comecem a fazer esse acompanhamento. E existe um elemento interessante que é a alta visibilidade, porque qualquer um que acesse o aplicativo da Estapar saberá o que ele oferece. Não há como, vamos dizer, ocultar isso. Os serviços da Estapar serão
visíveis, né? Eu mesmo recebi hoje já uma mensagem da Estapar oferecendo Zona Azul digital para empresas. Com a solução de Zona Azul digital para empresas, você acompanha em tempo real os gastos da sua frota e define por colaborador os limites de uso diários, semanais ou mensais de CADs. Então, eles já vislumbraram um campo, que é esse campo que eles chamam de Zona Azul digital para empresas. Mas isso terá que, então, ser verificado se eles estão vendendo esse serviço para empresas, como é que eles estão lidando com essa oferta complementar de serviço. Então, há uma complexidade que nós não sabemos ainda como é que ela vai se desdobrar na execução da concessão. Eita, bom, a Estapar pertence ao BTG. A questão da fintech, por exemplo, porque tem um conjunto de produtos que ela pode vender, mas o simples fato de ter uma linha direta com o controlador que tem a sua fintech aqui, você acha que é possível fazer esse controle, Maurício? Eu acredito é o seguinte: há esse elemento previsto, né, de que o contrato, nos termos em que foi assinado, é exclusivamente para a Zona Azul. Qualquer outro serviço terá que ser objeto de autorização específica envolvendo a dita receita acessória, e aí haverá uma discussão a respeito dessa oferta desse serviço, o valor atribuível a esse serviço e a participação da prefeitura nos ganhos com esse serviço. Então, essa condição ela faz com que a Estapar não possa simplesmente desencadear uma oferta de serviços variados distintos da Zona Azul. Ela está, no momento, circunscrita à Zona Azul. Ela pode propor à prefeitura essas receitas acessórias, mas terá toda uma discussão e o tribunal irá acompanhar essa dita receita acessória, ou cada uma das ditas receitas acessórias, para verificar se o cálculo de valor está sendo feito adequadamente, porque isso envolve receita pública. Só uma dúvida aí. Anos atrás, você tinha uma jogada de prefeituras, de governo do Estado, que era ARO, Antecipação de Receita Orçamentária, que foi proibido. Quer dizer, nós tivemos, com essa questão aí da Zona Sul, uma antecipação de receita que foi recebida em um ano eleitoral e está sendo gasta em um ano eleitoral. A legislação não cria algumas restrições a esse uso do dinheiro, Maurício? Isso, como eu disse, né, eu entendi que, mas foi uma posição em que eu fui voto vencido no tribunal. Eu entendi que a outorga que se exigiu antecipadamente, de algumas centenas de milhões, ela era uma outorga que restringia muito a competitividade. Você tinha mais de 10 operadoras, né, que ofereciam esse serviço, né, de Zona Azul por aparelho celular, por telefone celular, mas com esse nível de afunilamento, ou seja, ao se exigir algumas centenas de milhões antecipadamente e com pagamento a ser realizado necessariamente no ano de 2020, havia essa circunstância, isso restringiu muito. Ficou indicado o seguinte, que só um grupo econômico, um conglomerado econômico que contivesse dentro de si uma financeira é que teria as melhores condições de disponibilizar esse valor para antecipar essa outorga, né? Agora, essa ideia de que uma outorga tão alta, né, de 500 milhões, né, cobrada antecipadamente, seria restritiva à competição na licitação, essa tese eu a defendi, mas ela não prevaleceu, não foi visto como restritivo e acabou a licitação ocorrendo com essa regra, né? E que é uma regra, vamos dizer assim, que causa espécie, né? Que ela tem tensão, né? Por que impor uma outorga de mais de 500 milhões e que tem que ser paga coincidentemente no ano no qual se realizam as eleições, né? Então, isso é ruim, porque cria muitas dúvidas, né? Cria muitas dúvidas. Sobre uma série de circunstâncias dessa licitação que criam muitas dúvidas, né? A proposta... Sobre isso eu tenho um comentário. Isso está documentado, registrado na imprensa. Isso não é especulação, é fato, está documentado. A proposta, a ideia primeira da concessão foi levada ao governo municipal pelo BTG, numa audiência.
Então, o BTG é que sugeriu ao governo municipal que fosse feita essa concessão da Zona Azul. Então, não é bom que, depois de tanta polêmica, de tanta controvérsia, de uma outorga inicial tão alta, acabe surgindo como vencedor a Estapar, que é uma empresa que é, vamos dizer assim, do conglomerado do BTG. Então, isso não é bom, não foi bom. Ficou uma situação de dúvida, Por que as coisas tiveram essa trajetória? Quanto a isso, eu tenho um comentário. Quanto a isso, eu tenho um comentário, porque justamente chama atenção o fato de a gente ter tido uma outorga tão alta, sendo que esse é um processo, esse é um serviço absolutamente rentável, e com receitas muito altas. O que aconteceu? Basicamente, a prefeitura poderia, se ela tivesse preocupada em melhorar o serviço e não em arrecadar dinheiro, ela poderia simplesmente falar assim, olha, tudo bem, vamos conceder a Zona Azul, mas vamos fazer isso por 5 anos ou por 10 anos. Eu não precisaria fazer por 15 anos uma concessão, porque ela é absolutamente rentável. O investimento ele já teria o seu retorno em muito menos tempo. O que está acontecendo? O rendimento nesses 15 anos é muito maior do que a prefeitura, do que o BTG, por exemplo, do que a Estapar esperaria por esse serviço, por essa concessão. Ou seja, o que ele fez? Bom, então, já que o rendimento é muito maior, você me repassa em termos de outorga. Então, basicamente, se a concessão tivesse 10 anos e não 15, com certeza a receita da prefeitura seria muito menor, o que dá um indício de que a prefeitura não estava só incomodada com a gestão do meio-fio, ela estava incomodada em receber mais dinheiro. Isso é válido, isso não tem problema nenhum. Agora, é só importante a gente analisar a que custo que isso se deu, E a gente discutiu uma série de outros pontos negativos, fatores que impedem a prefeitura e a gestão municipal de fazerem agora uma melhor gestão do seu espaço público. Essa concessão por 10 anos, por 15 anos, ela não precisava ser feita, simplesmente porque esse investimento feito pela concessionária teria o retorno ao capital em pouco tempo. Você poderia ter assim, é uma questão de cálculos, mas em 5 ou 10 anos você com certeza atingiria o retorno esperado pela concessionária. Só que não, a prefeitura fez uma concessão por 15 anos, justamente para pegar esse excedente e botar no caixa, antecipando, portanto, uma receita de 15 anos no primeiro ano. Em um ano eleitoral. E teve, recentemente, uma denúncia que o Boulos tinha uma conta secreta onde ele recebeu R$500 de direitos autorais, ganhou mais espaço na mídia do que essa licitação. Agora, só para a gente encerrar, eu queria perguntar o seguinte, à luz do que foi feito até agora, aí, dos estragos feitos, o que pode ser feito para amenizar esses estragos? Vou começar com o Maurício, então. Eu entendo que o que cabe, uma vez que a licitação foi feita, o contrato foi assinado, o que cabe é um acompanhamento par e passo da execução da concessão, especialmente uma atenção muito especial às ditas receitas acessórias, porque é possível que exista um impulso de ganhar com receitas acessórias, especialmente aproveitando o banco de dados do qual a Estapar será possuidora. No outro campo, vamos dizer assim, há restrições de critério de reajuste do valor do estacionamento, então ele terá uma sequência, uma evolução de reajustes que tem limitadores, então não se tem no horizonte um aumento, vamos dizer assim, rápido ou expressivo do valor, eles provavelmente vão querer aumentar a fiscalização, que seja aumentada a fiscalização, eles vão tomar aquelas medidas de eles produzirem mecanismos de fiscalização eletrônica e vão cobrar uma agilidade da CET na aplicação das multas. Então, mesmo aquela ideia de que os custos da CET seriam eliminados ou drasticamente reduzidos, ainda não está claro isso, porque como só a CET pode multar, ela terá que manter toda uma estrutura para aplicar a multa. Então, essa despesa não será eliminada.
E, na realidade, assim, volta-se a questão. Era uma atividade rentável, a CET já tinha modernizado bastante com o uso de aplicativo de celular na Zona Azul, estava modernizando a fiscalização com esses dispositivos eletrônicos de verificação de regularidade do estacionamento. Então, não se conhece nenhuma razão para, vamos dizer assim, fazer essa concessão no sentido de eliminar custos. Os custos não existiam, custos expressivos, existiam ganhos. A CET tinha lucro, tinha retorno, tinha receita com a Zona Azul e poderia aumentar substancialmente essa receita, justamente como diz o professor Mellado, se ela atualizasse tarifas, né? Se ela incrementasse a fiscalização, como já estava introduzindo mecanismos tecnológicos de reforço da fiscalização, então ela poderia melhorar essa receita, que já era receita, né? Então, fica essa dúvida, por quê? E esse engessamento em termos de política pública. Esse engessamento, como eu disse, há várias situações em que a gestão do meio-fio é algo muito em aberto. Estou dizendo agora, começam a surgir essas ideias na pandemia de usar a calçada para mesas de bares, o que implica em o pedestre circular na área que hoje é de estacionamento, né? Isso é um exemplo bem concreto, saiu nos jornais esses dias. E a prefeitura se engessou para essas possibilidades. Além de todas os outros imponderáveis que são esses: patinete, bicicleta, veículo de aluguel elétrico, motoneta elétrica de aluguel, que estão em desenvolvimento nas várias cidades do mundo, estão em amplo desenvolvimento e que vão estar ocupando o meio-fio. Nós não sabemos qual é o destino do uso do automóvel individual, do automóvel particular. Ele está sendo modificado. Então, mesmo isso, eles apostam que ainda haverá uma demanda de Zona Azul consistente nos próximos anos. Mas a tendência geral dos modais é uma incógnita. Então, eles estão cristalizando, estratificando algo que está dentro de uma dinâmica de transformação muito rápida, né, e muito intensa. Eu queria ver com o João o seguinte: quando você tem, digamos, a prefeitura, o Estado, tudo tem um conjunto de órgãos de assessoramento, órgãos técnicos. Você tem em Plaza, você tem em Brasília, você tem a escola, a ESAF, você tem a ENAP, e aqui você tinha esse departamento aí para estudar parcerias. Que eu tenho a impressão que um projeto como esse não é só o plano de negócio que vocês estudariam, mas seria o contexto geral, como você fez no seu trabalho. O que aconteceu? Essa área técnica, ela foi consultada, ela opinou? Você tem informações sobre... Ela seguramente foi consultada, deve ter dado... A área técnica da prefeitura é absolutamente competente. Agora, decisões políticas são maiores que decisões técnicas. Isso me parece evidente e acho que deve ter sido o caso nesse sentido. E decisões políticas são importantes também. Veja bem, não estou aqui criticando a decisão pública que foi tomada, eu discordo dela, mas foi uma decisão absolutamente política, não foi exatamente uma decisão técnica. Então, acho que isso é importante dizer. Muito provavelmente, as escolhas técnicas, dadas as escolhas políticas, foram as melhores possíveis, porque eu tenho absoluta segurança na equipe que está aí na São Paulo Parcerias. Agora, a decisão política prevaleceu, sem dúvida. É pena, porque o Tribunal de Contas também tem uma área técnica muito boa lá, que fez um trabalho muito relevante, mas esse caso ainda vai precisar ser aprofundado. Queria agradecer muito aí a participação do João Mellado, do Maurício Farias, aí, pelos esclarecimentos que trouxeram aí para esse tema. Eu agradeço. Obrigado. Agradeço, foi uma satisfação conhecer por imagem o João Mellado, que, como disse, citei o trabalho dele na sessão plenária do Tribunal de ontem. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Luiz.